Que na primeira mensagem a gente falou sobre o presente ser a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Na segunda mensagem a gente falou do caminho que ele percorreu entre o nascimento e a cruz, e a gente viu que o nosso rei é humilde. E na terceira mensagem a gente falou sobre a magia do Natal, né? O que a salvação causou em nós, como a gente vive a partir da salvação, a partir de toda a vida que Deus depositou em nós. E hoje eu vou falar... muito obrigado, amigo. Hoje eu vou falar sobre uma tradicional brincadeira nossa, que é a brincadeira do amigo secreto. Faz sentido para todo mundo? Alguns lugares falam amigo oculto, amigo secreto, mas é uma brincadeira muito tradicional no final do ano, aonde nada mais é do que uma troca de presentes, beleza? É muito comum você, entre família, fazer isso. A gente, como igreja, a gente faz isso há uns bons anos. Então a gente vai falar um pouco dessa tradicional brincadeira, porque eu quero trazer uma aplicação muito importante para nós na pessoa de Jesus, beleza? E a primeira coisa que eu acho que o amigo secreto traz para nós é a prova da nossa generosidade. Porque se você parar para pensar e se voltar um pouco no tempo, era mais divertido antigamente do que hoje brincar de amigo secreto. Porque hoje você entra no grupo lá, aí já tem a lista do que as pessoas querem. E aí já tem o valor estimado do presente. E isso me deixa muito desconfortável, porque toda a magia da brincadeira, ela se foi. Por quê? Em primeira instância, eu nem tenho a graça de descobrir o que o meu amigo gosta. Já está escrito lá na lista e se eu não comprar, eu vou desapontá-lo. Segundo, existe um valor que já foi colocado, é R$30. Aí eu vou lá na loja, R$29,99. Certinho, cabe perfeitamente. Só que o que eu queria te dizer é que trouxeram essa modernidade para essa brincadeira com o intuito de justiça. Porque você já deve ter passado por isso, de ter escolhido um ótimo presente, e aí chegou lá na hora da revelação, você ganhou um par de meia. E aí você ficou totalmente frustrado, você falou, poxa cara, eu investi, eu trouxe um presente muito legal, olha o que eu estou levando para casa, um par de meia. Só que o que eu queria te ensinar é o seguinte, esse amigo secreto é a cultura de um cristão, que prova a sua generosidade. E generosidade não fala sobre o que eu vou receber, mas sim sobre o que eu estou dando. Então o amigo secreto, ele revela qual é o tipo de cristão que eu sou. Eu posso ser um pouco mais profundo? Porque a gente sempre conversa sobre ser cristão na vida prática. E aí a gente pensa que generosidade é uma coisa exclusiva do culto. Ou seja, se eu dizimo, eu estou obedecendo às Escrituras. Se eu oferto, eu sou generoso. Se faz uma campanha para colocar um data show na igreja e eu oferto, olha só como eu sou generoso. Se tem a campanha de juntar alimentos para alimentar quem tem fome, você traz um alimento, você fala, cara, eu sou generoso. Só que o problema é que a sua mentalidade ela está totalmente religiosa. Porque generosidade está se restringindo a essas 4 paredes. Enquanto a generosidade ela é testada numa brincadeira como essa. Então se você é do tipo que conta as moedinhas para você dar um presente, cara, por mais que você dá uma oferta grande na igreja, você não é generoso. Porque quando falou sobre o benefício do próximo, você contou as moedas. E quando passou pela sua cabeça que você poderia ser injustiçado ganhando algo inferior ao que você deu, você entrou em crise. E aí talvez você falou assim, cara, eu não brinco mais disso na minha vida. Você cismou que tudo fala sobre você. Mas na verdade não é.
Você entende que é muito boa essa brincadeira porque ela é sobre o outro. O Natal é sobre o outro, Jesus é sobre o outro, o Evangelho é sobre o outro, a vida na igreja é sobre o outro. Tudo que nós fazemos aqui em comunidade é sobre o outro. Então o amigo secreto é sobre o outro. É sobre eu pegar e falar, cara, olha, eu tirei o Asaf, cara, que legal, eu tenho uma bela oportunidade de dar para ele aquilo que eu tenho de melhor, independente daquilo que eu vou receber. Vocês estão entendendo? Então essa é a primeira característica do que eu queria trazer para vocês. Então o Evangelho é sobre uma generosidade em qualquer tipo de aspecto. Um segundo ponto, como eu adiantei um pouco, eu acho que a diversão disso é eu conseguir tirar do Asaf o que ele gosta, ou o que ele está necessitando, ou o que ele precisa, sem ele perceber que eu estou fazendo isso. Faz sentido? A diversão é eu descobrir o que ele gosta, porque eu quero agradar a ele. E eu queria dar alguns exemplos sobre isso. Nós, às vezes, somos tentados a dar ao outro o que nos traz prazer. Vocês estão comigo, gente? Por exemplo, é como se eu pegasse a Patrícia e falasse assim, cara, vamos lá na Cacau Show, porque eu vou te dar um chocotone. Então a gente vai lá em São Lourenço, a gente vai sentar lá, e aí eu vou comprar um chocotone lá, e aí você vai comer. E não que ela não goste disso. Só que se você conhece bem a gente, eu estou me presenteando nela. Eu estou fazendo o que eu gosto, nomeando o que eu estou fazendo por ela. Então a gente precisa aprender a dar ao outro o que ele de fato gostaria, o que de fato é dele, e não dar a ele o que eu estou dando a mim em nome dele. Vocês estão me entendendo? Então a gente é muito egoísta ao ponto de criar situações para nos vangloriar, dando o nome de que eu estou fazendo pelo outro. Então, eu acho que o que a gente precisa crescer no raciocínio hoje é que você precisa agradar o seu irmão. Você precisa agradar a pessoa que você tirou no amigo secreto. E você precisa agradar o grande amigo secreto dessa noite, que é Jesus. Então, para que eu cultue a Jesus, a primeira coisa que eu preciso é ser generoso. Tributai ao Senhor em generosidade. A segunda coisa que eu preciso é descobrir o que agrada a Ele. Então, pensa comigo, que você está numa situação onde você percebe que você foi desvalorizado. Que você percebe que você ganhou um par de meia que o cara comprou na esquina, faltando 10 minutos para o encontro, porque ele esqueceu de você. Ou então que ele fez um belo de uma construção, mas que no fundo, ele está sendo presenteado e não você, porque aquilo nem é exatamente aquilo que você gosta. Eu imagino que você se sentiria mal, assim como eu me sentiria mal. Então, por que nós queremos cultuar a Deus com um lanche frio? Porque nós queremos entregar a Ele um tributo pequeno? Porque nós queremos adorá-lo e presenteá-lo de maneira insignificante? Porque nós temos a audácia de dar a Deus o que sobrou. Vocês estão comigo, gente? Então, e eu não estou falando de qualquer um, né? Eu estou falando do Salvador do mundo. Nós cantamos 80% das músicas dizendo que Jesus é totalmente incrível. E aí você teve um grande privilégio. Esse ano você tirou o nome de Jesus no Amigo Oculto. Mas o que você está dando para Ele? Vocês estão comigo, gente? Eu tenho sérias restrições com dar a Deus o que sobra. Então, o que seria dar a Deus o que sobra? É aquela oferta que não te custa nada. Falando de valor monetário agora, eu não tenho como estipular um valor, porque talvez para mim R$50 é o que sobra, para o Gustavo R$10, para a Cat R$100. Então eu não estou falando do valor monetário em si, mas dentro da sua realidade, o que sobra para você?
Vocês estão entendendo? Cara, aconteceu uma coisa muito curiosa recentemente. Tem um jogador europeu que veio jogar no futebol brasileiro e ele é milionário. E aí ele foi na favela. E aí chegou na favela, ele abriu o bar e falou assim, cara, todo mundo pode consumir à vontade aqui, que eu vou pagar a conta. E aí no final da noite e tudo mais, ele foi e pagou a conta de R$7.500. E aí, é isso que eu quero que vocês entendam. E aí todo mundo falou, caraca, que cara generoso. Não, ele deu do que sobrou. R$7.500 para ele não é nada, ele ganha 2,5 milhões por mês. Só que a gente está muito fascinado no tamanho e não no coração. Então talvez ele pode ter sido generoso. Por quê? Porque foi feito de coração. Então, aonde que eu quero chegar com vocês? O que vocês estão dando ao Senhor? Qual é o tipo de conduta sua? Qual é o seu tipo de oferta? Por quê? Porque a gente já estudou isso. Nós temos um padrão de culto ao Senhor, uma vida, um louvor, um modus operandi que Ele determinou. Então, se a gente fosse perscrutar, que não é o assunto da mensagem hoje, o que Deus gosta, será que você está batendo? Ou você está dando o que sobra? Ou você está dando o que dá para você dar? Porque existe um padrão. Só que você fala, Leandro, o padrão de Deus é muito alto. Tudo bem, mas quem é o presenteado? Quando você entende a dignidade daquele em quem nós estamos presenteando, tudo fica pequeno. Então, tipo, um erguer de mãos, um adorar corpóreo, uma pontualidade, sei lá, o que for, é mínimo, cara. É mínimo. Ainda é um par de meias. Vocês estão entendendo, gente? Ainda é um par de meias. Será que você pode ir lá e escolher a melhor coisa para dar para o Rei da Glória? Vocês estão aí, gente? Sim. E aí, o ápice dessa dinâmica é o dia da revelação. Tudo bem? Porque é o dia que a gente se reúne para trocar os presentes, só que é o que a gente vai fazer? A gente vai conversar e eu vou dar as características da pessoa que eu tirei para que você saiba quem de fato é. Então, para mim, é o momento mais legal que tem, porque a gente vai descrever a pessoa que a gente tirou. E de acordo com o que eu vou falando, as características dela, todo mundo vai falando, só pode ser fulano de tal. Por quê? Porque isso encaixa perfeitamente em quem ele é. E aí é sobre exatamente isso a mensagem. Todos esses, 10 minutos iniciais de introdução, eles nos ensinou coisas. Mas o que de fato eu quero que você grave essa noite é sobre as características do Filho de Deus. Porque elas deixam a realidade de quem Jesus é escancarado para todo mundo. E quanto mais eu conheço, mais eu sei dar algo de valor para esse alguém. Quanto mais eu me relaciono, mais as características são evidenciadas. E o nosso intuito como igreja, eu não falo como igreja CMD, o intuito da igreja de Deus na terra é fazer com que Cristo apareça. Então nós precisamos conhecer as características de Deus. E elas são incontáveis, mas eu escolhi algumas e eu parti de um pressuposto. Nós vamos ler um texto de Apocalipse, porque Apocalipse significa revelação de Jesus. É como se João estivesse falando, a pessoa que eu tirei é... E aí ele começa a dizer as características de Jesus. E aí você começa a ficar admirado, você fala, eu já sei, você só pode ter tirado o Filho de Deus. Só que aí sabe qual foi a oferta de João? Caiu como morto. É como se ele tivesse feito assim, cara, eu não tenho nada, não há nada que eu possa dar, então eu vou dar eu mesmo. Caiu como morto. Tudo que eu tenho, eu te dou. E aí eu gostaria que você abrisse comigo em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Então já é claro para nós como comunidade que Apocalipse não é o livro do pânico, nem do medo,
mas é da revelação do glorioso Jesus que venceu. Vocês entendem isso? O Apocalipse é um spoiler. Tipo, ele venceu. Ele não vai vencer. Ele venceu. E aí vamos em um dos relatos. Apocalipse capítulo 5. Não sei se vai funcionar. Vai. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uau. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Até aí. Mano, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma descrição perfeita de quem Jesus é. E eu gostaria de ensinar algumas coisas para vocês. Quantos já ouviram falar que Jesus é o leão da tribo de Judá? Quantos entendem o que é o leão da tribo de Judá? Vocês sabiam que a única passagem que afirma que Jesus é o leão da tribo de Judá é essa? Não existe mais nenhuma outra passagem nas Escrituras que afirma que Jesus é isso. Só que quando ele está falando sobre o leão da tribo de Judá, ele está falando que essa pessoa é um herói bravo e poderoso. E quando eu falo herói bravo, não é um herói carrancudo, não é um herói de cara fechada. Está falando sobre a bravura, sobre a coragem. Então é um herói corajoso. E o que é um herói? Herói é o Salvador. Então eu estou falando sobre um Salvador corajoso. Mas da onde que se saiu essa ideia de que ele é o leão da tribo de Judá? Lá em Gênesis 49, do 9 ao 10, diz assim: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Uau! Sabe o que é isso aqui? Uma profecia sobre Jesus. Então o que está acontecendo aqui?
o pai está dando profecias para os seus filhos. E aí ele chama Judá. Ele fala, cara, eu vou profetizar sobre a sua vida agora. E ele fala assim, cara, você é um leãozinho. E ninguém pode desafiá-lo. Porque você se porta como um leão e ninguém há de provocar você. Então, ele diz o seguinte, da sua linhagem vão vir os governantes. Beleza? Então ele está proferindo uma profecia. Rapidinho aqui, pausa dramática. Ele não está com positivismo, ele está ouvindo algo de Deus. Então não adianta eu pegar o Josh e falar assim, você será rei. Não, isso é o que eu quero, isso é positivismo. Profecia é ouvir de Deus e repetir. Então é uma responsabilidade sua como pai, não dar palavras positivas para o seu filho, mas ouvir de Deus o que ele tem e liberar sobre ele aquilo que Deus falou sobre ele. Então isso aqui que está acontecendo. Só que aí ele vai dar uma profecia messiânica. Ele fala assim, cara, e dessa casa vai vir um cara, e ele de fato é o dono desse cetro de ferro, e ele governará para sempre todas as nações. Então é dentro disso que vem a imagem do leão da tribo de Judá, porque Jesus é descendente da tribo de Judá e ele é o leão que governa, porque a imagem da tribo era um leão, porque havia uma profecia sobre ele. Então essa é a primeira característica do nosso Deus, um herói corajoso. A segunda coisa é a raiz de Davi. O que é a raiz de Davi? O que fala sobre raiz de Davi? Quando a gente vai entender a raiz de Davi, ele já tem várias profecias, ele não é apenas uma como o leão da tribo de Judá. Vários profetas falaram, Zacarias, Isaías por 2 vezes, e Jeremias também vai falar dessa profecia. Quem estudou os profetas comigo aprendeu que Jeremias vai repetir as profecias de Isaías. Então vamos lá, Jeremias 23:5. Aí, na minha versão, diz assim, está chegando o tempo. Para quem também faz escola, você aprendeu que toda vez que fala o tempo, está falando sobre a volta de Jesus. Então, está chegando o tempo, decreto do Eterno, em que vou estabelecer um ramo de Davi realmente justo, um governante que saberá governar com justiça. Ele vai se empenhar para que haja justiça e manterá o povo unido. Judá vai se sentir em segurança outra vez. Israel também se sentirá seguro. E vejam o nome que darão a ele, o Eterno que estabelece a justiça. Uau! Então quando ele está falando da raiz de Davi, ele está falando que Jesus é descendência de Davi, que ele é realeza e que ele é o governante. Vocês perceberam isso? Não é mais um governante, é o governante. Tudo isso aqui foi construído para ele. Então ele é um herói bravo e ele é o governante que estabelece justiça sobre a terra. E aí, eu queria ser perspicaz com você e eu gostaria que você começasse a imaginar uma imagem de uma pessoa assim. Um herói que tem bravura, que é o governante que estabelece justiça, que é o Messias prometido. Eu já começo a viajar na minha mente e imaginar um gladiador, um cara poderoso, um que está na frente, que tem uma espada gigante. Vocês concordam comigo? E o texto vai continuar descrevendo e vai falar assim, ele é vencedor, ele é conquistador. Imagina alguém que tem poder de conquistar lugares, estados e nações. Você consegue ver aquela cena épica do filme agora, um exército gigante e na frente um herói bravo, corajoso, governante, que conquista as coisas. Aqueles que se juntam e dão um grito muito forte de vitória. Quando você se sente seguro, mano, eu estou com ele, ele vai governar. Só que aí, pasme, acontece uma coisa inusitada agora no texto. Por quê? Até então, se você perceber,
o texto está sendo falado. Beleza? Os 24 anciãos estão falando com João. E eles estão descrevendo esse homem. Beleza? Só que aí, de repente, imagina aqui comigo, você está olhando e o anjo falando e você falando, uau, uau, uau. E aí acontece um barulho atrás de você. Aí você pega e faz assim, ó. E ele olha. Só que aí quando ele olha, é um cordeiro. Como que fosse morto. Cara, bate. Combina. Só que João tinha certeza que o que ele estava ouvindo se encaixava perfeitamente com um cordeiro, como se fosse morto. E aqueles que falavam, pararam tudo e se prostraram. E começaram a dizer, digno, digno, é o cordeiro. É esse, João, esse é o homem. Só que você quer uma coisa mais perspicaz ainda. Quando você vai no original de o cordeiro, está em diminutivo no grego. Então, a melhor tradução deveria ser assim. E João olhou para trás e viu um cordeirinho. Viu um cordeirinho. Um animal inocente. Só que é esse que é digno de abrir o livro. Esse é o herói. E aí o que eu quero te dizer é que a simetria perfeita de Jesus me fascina e me humilha. Mano, eu fico fascinado com o poder glorioso desse homem, mas eu sou humilhado porque ele é um cordeirinho. E ele disse, a maior vitória de todos foi ter morrido. O maior triunfo de todos foi ter sido generoso. O maior triunfo de todos foi ter dado o melhor para o outro. O maior triunfo de todos foi ter dado um presente maravilhoso aos homens e ter ganhado uma cruz. Eu venci dando o meu melhor e recebendo um par de meias. E eu quero depositar esse estilo de vida em você. Heroísmo, bravura, governante, vencedor, conquistador, está para humilde, manso, generoso, ofertante, que não pense em si. Esse é o evangelho, mano. E aí quando eu estava pensando nesse texto, eu fiquei, meu Deus, que confusão! Como você lidaria? E agora, você consegue imaginar um grande exército atrás de um cordeirinho? Manchado de sangue porque foi morto? E aí você fala, nós vamos vencer, porque ele é o conquistador. Ele é o leão da tribo de Judá. E isso deixa os adversários em crise. Cadê o leão da tribo de Judá? Cadê o herói? Cadê a bravura? A bravura não consiste na força do seu braço, mas no quebrantamento do seu coração. Os mais fortes são aqueles que se prostram. São aqueles que se humilham. São aqueles que se abaixam. E aí o texto continua fazendo afirmações do tipo, ele é perfeito em poder, perfeito em conhecimento e perfeito em presença. Por quê? Porque o texto faz alusão ao número 7, e 7 fala sobre perfeição, então ele traz para mim a ideia de que esse cordeiro ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, depois do escândalo da imagem do meu Salvador, o texto volta e começa a dignificá-lo novamente. Fala, ele não parou naqueles atributos, ele é maior ainda. E você entende que havia um choro, havia um desespero no céu. E o desespero era, cara, quem é digno de abrir o livro? Sabe o que a palavra dignidade significa? Quem é adequado, quem se encaixa, quem tem o peso para isso. Mano, você entende o que é peso? Peso é quando a pessoa tem autoridade. Quem tem o culhão para isso. Vocês estão entendendo? E o texto fica, João fica tipo assim, quem se enquadra nisso?
Quem é digno de ser dono de tudo que existe nela e tudo que ela é? Quem é o que pode abrir o selo e falar, isso tudo aqui é meu? Somente o Cordeiro, porque ele comprou de todos os povos, línguas e nações, um povo com seu sangue. Então o que eu quero dizer? Toda a terra e tudo que existe nela é de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus. Vocês estão aí? Então, absolutamente nada pertence a você. Tudo pertence a Ele. Mano, o Joshua não pertence a mim. E isso aqui não é um ritual de dizer, o Joshua é de Deus, mas no fundo do meu coração eu faço essa declaração só para ele ser abençoado e eu ficar quite com Deus. Não, o Joshua não é meu, porque nada nessa terra pertence a mim. Nada. Nem aquilo que você suou no seu trabalho para conquistar não é seu, porque tudo que está na terra é dele. Porque ele comprou para si. Faz sentido? Então eu quero que você imagine comigo. Por que esses 24 anciãos estão com coroas? Talvez seja o galardão deles. Só que o galardão, o prêmio de uma vida devota, perde o sentido quando o dono de todas as coisas entra. E ele fala, que coroa? Eu não tenho coroa, eu tenho o Cordeiro. Porque ele me comprou. E aí quando eu fico vendo isso, eu te pergunto, qual é o tipo de oferta de vida, de adoração e financeira que você dá para o Cordeiro? E aí o texto ele é peculiar. Porque como eu disse, Jesus nunca deixa algo subjetivo. Ele fala, ele descreve. Ele fala, tem algumas coisas que você pode dar para o Cordeiro. Você tirou ele esse fim de ano? Tem umas coisinhas que você pode dar para ele. Poder, riqueza, sabedoria, honra, glória, louvor e domínio. E canções. Ele falou, você pode dar isso para ele, beleza? É como se o céu falasse assim, gente, vocês estão maravilhados? Aqui o que vocês podem tributar a ele. Glória, honra, louvor, riqueza, sabedoria, domínio. Entrega tudo que você tem. Vocês estão entendendo, gente? Só que antes de pedir, ele aparece. Só que se você for muito perspicaz junto comigo, ele pediu? Houve reconhecimento, porque vida devota parte de revelação. Mano, você nunca vai ser um adorador por extravagância se você não viu. Você nunca vai ser generoso com o seu irmão e sair perdendo, porque isso não é derrota no reino dos céus, no seu amigo secreto, se você não viu, cara. Você não vai ser um ofertante, um dizimista, um cara que se entrega 100% se você não viu. Então o meu papel hoje é simplesmente te mostrar o que João viu. Vocês estão aí? E quando a gente vê o que João viu, só nos resta uma palavra. O conjunto disso tudo é a palavra prostração. Eu só tenho como me prostrar, dando absolutamente tudinho. Tudo. E eu quero pregar. Quero pegar uma frase que o Asaf usou na mensagem dele. Com muito amor. Mano, você não vale nada. Quem vale alguma coisa aqui é Jesus. E somente Ele, cara. Somente Ele. Sabe o que vai arretar a sua vida? Ver Jesus. Sabe o que vai fazer o seu 2025 ser muito legal? Ver Jesus. Só que eu preciso dizer isso. O seu 2025 pode ser muito legal na perspectiva de Jesus. Então você precisa ver Ele, porque aí o que Ele escrever vai ser o suficiente. Vai ser a bênção, vai ser a prosperidade. Por quê? Porque eu vi o Cordeiro. E talvez, e só talvez, Ele vai falar, cara, para 2025 eu tenho para você, Gi, morrer. Vamos lá. Eu tenho para você um sacrifício. Meu Deus. Só que eu tenho para você uma visitação.
Porque você só consegue dar se for visitado. Sabe, uma coisa que tem mexido muito comigo? Quantos aqui esperam um avivamento? Eu espero um avivamento. Eu espero muito um avivamento. Só que, com seus olhos humanos, olha aí, ó. 3, 5, 8, 13. Tem umas 20 cadeiras vazias hoje no culto. Certo? Você, o que você pensa? Você pensa que Deus está avivando a CMD ou não? Por muitos e muitos tempos eu achava que não. Eu falava, não, avivamento é isso aqui, não caber de gente, ter 5 cultos e um par de coisa. Só que, cara, quando você vai estudar avivamento mesmo, avivamento é separação. Avivamento é peneira. Avivamento é ficar só com o grupo que está disposto a dar tudo. Então, avivamento não é número, avivamento é morte. Avivamento é aqueles que são como um cordeiro. Avivamento é você chegar na sociedade como um cordeirinho, manchado de sangue, porque você foi morto. E ter a audácia de dizer que você é bravo, um herói, corajoso, governante. E o mundo dizer assim, cara, você é um paspalhão. Porque se tem uma coisa que você não é glorioso. Só que no reino de Deus você é grande. Vocês estão entendendo? Então, avivamento é eu deixar os meus conceitos e me humilhar. Então, sabe o que eu quero pro seu 2025? Uma imagem de um cordeiro que entra no seu quarto e te humilha. Vocês estão aí? Por quê? A mensagem do evangelho não é me tornar como Jesus? Vamos lá, alguém não é, gente? Só que o que acontece? Eu quero me tornar como Jesus. Só que qual que é a imagem que eu tenho de Jesus? Um herói glorioso, num trono, com uma coroa e todo mundo servindo ele. Eu falo, quero ser igual a Jesus. Só que eu não sei se vocês estão entendendo. Eu li o quê? Os evangelhos ou Apocalipse? Então Apocalipse fala da face do leão, mas a essência é de um cordeiro. Vocês estão entendendo? Então o grande homem que virá num cavalo glorioso, rasgará os céus e nós estaremos com ele. Tem como essência morrer, tem como essência doar-se, tem como essência perder, tem como essência e virtude pensar no outro, valorizar o outro. Vamos lá, alguém, cara. Isso me deixa em crise, porque é esse tipo de evangelho que eu quero pra mim. Entende? A gente não é muito louco? Uma vez eu estava conversando com algumas pessoas e falei assim, caraca, mano, a gente é muito louco. A gente pensa e crê que Deus nasceu de uma virgem, que ele morreu numa cruz, aí o sangue dele perdoa o pecado, e aí ele ressuscitou e vai voltar. E aí você fica tipo assim, mano, isso é meio loucura. Mas mais loucura do que isso é ele te chamar para perder. Isso é mais loucura ainda. O enredo é maluco, mas é poder de Deus. Mas a essência de fazer parte desse time é pior, porque é perder. É dar. É tipo, é contramão de tudo que a sua alma está gritando. E que a minha está gritando. Vocês estão comigo, pessoal? Sim. A gente está indo para o final. Só uma coisa curiosa, que todos esses atributos que é descrito em Apocalipse, que deve ser dado para ele, eram as coisas que eram dadas para César. E aí, em contrapartida do imperador, ele coloca Jesus. Ele fala, aquilo que vocês acham que devem dar para César, porque ele é o suprassumo é o Cordeiro de Deus. E tudo deve ser dado a ele. Por quê? Porque só ele abre o livro, César não abre, Faraó não abre, você não abre, só o Cordeiro abre. Vamos lá, alguém, cara. Qual Deus falso você tem cultuado achando que ele pode abrir o livro? Porque ele não abre, só o Cordeiro abre. O que você tem chamado de Jesus que não é Jesus? Porque só o Cordeiro abre. E para a gente fechar, a última característica dessa noite, porque existem milhões de características de Jesus, é que ele é apaixonante também. Ele fascina
humilha e me faz ser um apaixonado. Você percebe que todos os discípulos passaram por isso? Eles viram Jesus, ficaram fascinados, encontrei o Messias. Aí ele pega e fala para ele: Pedro, então beleza, larga tudo e me segue. Humilhou. Então o cara que ficou fascinado foi humilhado. Só que depois ele falou assim: mano, para onde quer que o senhor vá, eu vou. Eu estou apaixonado. Eu gostaria de ler Cantares, capítulo 5, versículo 9 e 10. Pedir avivamento é uma coisa séria, muito séria. Cantares 5, do 9 ao 10 diz assim: que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ó você das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000. Olha o versículo 16. Sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Você percebe isso? O que está acontecendo aqui? Mulher, que aqui é igreja. Por que você quer que eu faça tal voto? Por que você quer que eu faça tal promessa? Agora conjecturando para o momento da pregação, Leandro, por que você quer que eu faça tal compromisso? Por que você quer que eu viva igual um cordeiro? Você pirou? O que o seu Deus tem melhor do que os outros? O que esse Deus é maior do que tudo que eu posso conquistar? Cara, é porque o meu Deus, ele se destaca no meio de 10.000 deuses. É porque ele é muito desejável. Porque ele é o mais belo e ele é o meu amado. Ele é o meu amado e eu sou dele, cara. Então Jesus, ele é apaixonante. Só que tudo isso, toda essa mensagem que começou travada e foi crescendo ao longo do sermão, só vai fazer sentido mesmo se você olhar para trás e ver aquilo que o Leandro está falando, aquilo que João está falando, aquilo que o ancião está falando. Você precisa olhar para trás, cara, e ver o cordeiro, o cordeirinho vindo. Então, definitivamente, o que eu quero de você nessa mensagem: em primeiro lugar, seja generoso no amigo oculto aí. E não é só da igreja não, é lá na sua família que ninguém está vendo. Segundo, mano, você precisa pedir para ver Jesus. Sabe por quê? Senão isso aqui tudo é loucura. Senão isso aqui tudo é um teatro. E por fim, isso aqui tudo foi uma perda de tempo. E domingo que vem você vem para mais um cultinho. E quem sabe o pastor Leno me dá uma bênção. Só que, cara, eu posso profetizar sobre a sua vida, mas eu só posso profetizar se eu estiver ouvindo de Deus. Eu não posso te dar um positivismo. O que o Lê espera pro Giovanni? Prosperidade, mano. Quero tudo de bom, tudo do melhor. Quero que ele reine sobre a terra. Só que o que Jesus quer sobre ele? O que Jesus quer sobre você? Só que eu encerro aqui e vamos nos colocar em oração. Mais do que o que Jesus quer de mim em 2025 eu quero ver Jesus de novo. Ou eu quero ver Jesus pela primeira vez. Hoje, quando eu estava no meu quarto orando, eu só lembrava das visitações que eu tive de Jesus. E eu falei assim: Jesus, em 2025 eu só quero te ver de novo. E não é tipo assim, ó, eu quero te ver de novo, e eu quero crescer, e eu quero ter outro filho, e eu quero uma casa, e eu quero isso, eu quero o conforto. Não. Cara, em 2025 eu quero te ver, Jesus. E se essas coisas vierem, glória a Deus. Se elas não vierem, glória a Deus. Se parte delas vierem, glória a Deus. Se 1% delas vierem, glória a Deus. Se elas vierem e vierem o dobro, glória a Deus. Porque quando o Cordeiro chegar, eu vou dar tudo.
Eu vou dar tudo. Então a única coisa que eu espero de você essa noite é que você faça um voto com Deus. Eu quero te ver em 2025. Eu quero te ver, Jesus. Porque talvez, cara, você tá tipo perdido, sabe? Mano, eu não sei pra onde que eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei se faz sentido o evangelho. Cara, você precisa ver Jesus. Mano, eu não sei, cara, eu preciso de salvação na minha família, eu preciso que os meus entes queridos creiam, eu preciso que eles voltem a ser fervorosos como antes. Cara, você precisa de Jesus, mano. Ô, Lê, eu tô endividado, cara, eu preciso de um emprego, eu preciso sanar minhas dívidas, cara, tá bom, você precisa de Jesus, cara. Você entende? Qual é o problema seu para 2025? Você precisa de Jesus. Se você vê Jesus, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele está contigo. Você entende? Mano, eu queria muito, eu tenho pedido para Deus, dá uma mensagem para 2025 para a CMD, que se resuma em ganhar muitas almas. E aí Jesus falou assim, deixa eu te humilhar, porque talvez para a CMD 2025 não é ganhar mais almas, mas talvez é experimentar o avivamento genuíno, que eu quebro. E aí, você acha que eu gosto de sofrer? Você acha que eu estou falando isso com prazer? Oh, que legal! Avivamento, Deus vai me quebrar. Não! Mas se é isso que o Cordeiro vai fazer para eu vê-lo, me quebra, Senhor. Porque para 2025 eu só quero que a gente seja de Jesus, cara. Que a gente seja de Jesus. O resto vai dar certo. E vai dar certo... Vocês estão entendendo o que eu quis dizer, né? Vai dar certo porque, mano, Jesus está no barco. Entende? Vai dar certo. Talvez isso soe pesado, mas eu sinto que Deus está falando aqui no momento. Cara, se Jesus está no meu barquinho e vir uma tempestade, Jesus está no meu barco. Só que o que eu quero dizer para vocês é que Ele pode acordar e fazer assim, ó, shh, e nós falar, Jesus está aqui. Mas Ele pode ficar dormindo e não acalmar a tempestade. Mas aqui, o barco vai chegar, porque Jesus está no barco. Entende? O problema nosso é que a gente reduziu Jesus a acalma a tempestade, enquanto Ele está falando assim, eu sou. O que você precisa estar é aos meus pés aqui, vendo eu. Pronto. Entende? E de maneira nenhuma eu estou querendo dizer que seu 2025 vai ser uma tempestade. Mas, cara, pode ser. Mas seja com o mar bem levinho e você navegando e sorrindo, ou seja uma tempestade, um caos, eu só espero que Jesus esteja no seu barco.